Tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje com vocês sobre política. O que a Bíblia fala sobre política? O que é política? Será que você realmente sabe o que é política? O que é política no seu conceito? Você já estudou sobre política? Política é uma bênção, você sabia disso? A palavra política, ela surgiu do grego, onde tinha cidades e estados que estavam sendo organizadas em uma polis, uma cidade. E eu vou deixar aqui um pouco o que a Bíblia fala sobre política para vocês, de uma forma resumida, tá bom? Mas desde já saiba o que é política. Estude o que significa política. Porque política não é roubar. Muitos utilizam da política para roubar. Mas a política não é roubar. A política serve para organizar. Sabe quem é o melhor e maior político que eu e você já ouvimos falar? Deus. Você sabia disso? Deus, ele criou todas as coisas e organizou todas as coisas. O político, ele serve para organizar sistemas que irão funcionar de forma ativa. E para que eles não fiquem desordenados, precisa de alguém que esteja regendo tudo isso, administrando tudo isso. Deus, ele é aquele da qual ele controla o mundo, ele controla o universo, ele tem um controle de todas as coisas, ele organiza as etapas de cada processo, seja ele natural, seja sobrenatural. E vamos um pouquinho aqui no 2 Crônicas, capítulo 19, do versículo 6 e 7, que diz assim: E disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco, quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor vosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Aqui você vê o rei Josafá, da qual ele estava tirando toda a idolatria, da qual serviam a outros deuses, e aqui estava retornando aqui as pessoas para que adorarem ao Senhor. Josafá não era perfeito, assim como eu e você também não somos. Deus, ele é um Deus que ele detesta o suborno, ele não está com os ladrões. E hoje vamos falar um pouco de política, que está se aproximando das eleições. E o seu voto, sim, tem a ver com o que você pensa, o que você vive. Para você votar, você tem que estudar um pouco a história de quem você vai votar. Não vote por amizade, não vote por fofoca, seja presente ou fofoca da internet, não. Não vote por cor, por ser roxo, vermelho ou verde, não. Não vote simplesmente porque alguém falou para você votar. Vote porque você conhece a história e de onde veio o seu candidato. Vote consciente que o seu candidato, seja lá se for para a questão do deputado, se for para a presidência, ou prefeito da sua cidade, quando chegar o tempo, tenha certeza de votar consciente, de conhecer a história de quem você está votando. Como foi a história? Como assim, irmão Thaleson? Sabe como? José, ele foi governador. A Bíblia é repleta de pessoas, de autoridades que foram constituídas por Deus e que teve toda uma história a seguir, que não foi perfeita, mas teve uma história. Uma história da qual não apenas inspirou pessoas, mas uma história da qual trouxe identificação. Procure um candidato da qual você identifique com a sua própria vida. Isso significa que não precisamos estar discutindo política, sabe por quê? Porque os políticos, eles são reflexos da sociedade, do povo da qual elegeu ele. Se no nosso país existem políticos ladrões, é porque o povo está roubando muito. Isento de imposto, questão de impostos. E independente de como seja, devemos nos mantermos íntegros para que venhamos exigir políticos íntegros, porque os políticos são um espelho do povo. A palavra do Senhor diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que vemos hoje na política, aqui mesmo no nosso país, é reflexo dos nossos comportamentos dentro da nossa casa, com os nossos filhos. E temos que ter consciência que para votar, a gente tem que começar a aprender a entender que o meu voto me representa como pessoa. Então, faça seu voto valer a pena. Não vote em branco. É seu direito também. Fique à vontade, mas eu quero trazer uma informação que pessoas morreram para que eu e você tivéssemos direito de votar. Devemos valorizar essas mortes
Que se você for estudar, não foi um apenas, foram várias. Pessoas morreram para eu e você hoje ter o direito de votar e de escolher quem vai ser o nosso deputado, o nosso senador, o nosso presidente. Vote consciente. Estude a história do seu candidato. Vou ler mais um versículo aqui antes de finalizar. Hoje essa palavra um pouco sobre política. Que está em Salmos 33. Está em Salmo 33, 12. Achei aqui. Que diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para sua herança. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sei de qual religião você faz parte, mas independente da sua religião, vote com quem se alinha com seus princípios, com seus valores, seja ele qual for. Não importa, temos que respeitar um ao outro. Eu tenho que respeitar, você tem que me respeitar. E o nosso voto nos representa. E não precisamos estar simplesmente levantando bandeiras, defendendo o candidato tal, candidato A e B. Não, não faça isso. Defenda a sua vida. Defenda os seus valores, seus princípios com suas atitudes. Devemos fazer isso na nossa vida. Vote consciente. José tem uma história toda percorrida antes de ser governador. Daniel também. Tem outros políticos também na Bíblia. Autoridades constituídas por Deus que merecem respeito. Você crê que toda autoridade foi constituída por Deus? Mesmo não sendo elas perfeitas, porque todos nós não somos perfeitos. Então tenha consciência, vote consciente. Vou ler mais o último versículo aqui, mais um versículo. Achei aqui o versículo que está em Romanos 13, 1, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Observe que mesmo sendo imperfeito, homens imperfeitos, Deus ordena homens para organizar melhor sistemas. Mesmo que esses homens em algum momento eles se corrompam e eles não consigam ter um controle total de um sistema, esses homens foram ordenados por Deus para estabelecer uma certa ordem para que não vire um caos total no mundo inteiro. É importante. Por quê? Porque quem é político, ele tem que saber que ele é levantado para organizar sistemas. E políticos são constituídos lá pelo nosso voto. Mais uma vez eu vou falar. Vote consciente. Respeite e honre as autoridades. Sim, cuidado com o que fala, porque Deus está vendo o que você fala. Porque qualquer autoridade ela também é uma pessoa. E ela merece o meu e o seu respeito. Também no forma de pensar. Não estou aqui para defender partido A ou partido B. Estou aqui para defender o seu livre-arbítrio de escolher consciente o seu candidato. Não pela influência de outras pessoas, e nem por ninguém, mas por você conhecer a história do candidato. Lembra que eu falei da história de José? Da história de Daniel? Eles tinham uma história. Conheça a história do seu candidato. Vote em quem se identifique com o seu estilo de vida e seus valores. Porque pode ter certeza que assim você vai votar em paz perante Deus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe essas eleições, e eu creio que vai ser eleito quem for constituído e vai ser a vontade de Deus. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa semana.